Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 17. Ganhar dinheiro. Enquanto ela estava balançando a cabeça sem acreditar, Jinwoo voltou e segurou um guarda-chuva para ela. Por que um guarda-chuva? Ela pegou o guarda-chuva e olhou para o céu. Ainda estava escuro, mas o céu parecia estar limpo. Eu não acho que vai chover. Apenas pegue. Vai ser uma encheção de saco. Apenas pega isso. Não é tão pesado, pare de mimimi. Ele fechou a porta e voltou para dentro. Suspira sempre tão teimosa. Ela chutou a porta algumas vezes, depois colocou o guarda-chuva na bolsa e começou a andar. Espera. Ela lembrou da aparência do seu irmão agora. Foi estranho, seu irmão está mais alto do que ela lembrava. Os homens continuam crescendo depois dos 20 anos? Não pode ser. Ela balançou a cabeça novamente e caminhou em direção à escola. Clique. Jinwoo trancou a porta e abriu seu inventário. Armazenamento. Armazenamento. Eve. Inventário. Depois de experimentar, ele descobriu que o comando falado não precisava ser tão exato. O mesmo com as mensagens. Várias frases com a intenção e o significado de abrir funcionaram. Ele pegou o guarda-chuva obtido da caixa aleatória de hoje e o colocou no armazenamento diante de seus olhos. Hoje foi um fracasso novamente. Faz 4 dias desde a sua primeira ida a uma dungeon instantânea. Desde então, ele esperava outra chave das caixas aleatórias, só que não teve tanta sorte. Que decepcionante. Ele foi para o seu quarto e sentou na cama. Tinha algo para ele decidir hoje. Atributos. Atributos: Força, 48, Constituição, 27, Agilidade, 27, Inteligência, 27, Sentido, 27 pontos disponíveis, 12. Os pontos acumulados nesses 4 dias foram mostrados em sua tela de atributos. Ele não perdeu nenhuma missão diária e, é claro, coletava todas as recompensas. Porém, ele não tinha usado nenhum dos pontos ainda, já que não sabia o que fazer com eles. Ponto difícil. Realmente era. Não foi uma decisão fácil de tomar. Força. Bom atributo. Sem arrependimentos de ter investido todos os pontos até agora. Agilidade. Outro bom atributo. Não é necessário contra inimigos de baixo nível, mas necessário contra inimigos mais fortes. Afinal, a velocidade era relativa. Constituição e sentido. Ter maior saúde sempre foi uma coisa boa, e o sentido acabou sendo muito útil também. Inteligência. Esse era o problema. Este foi o único atributo que ele não tinha informações. Mesmo depois que seus níveis subiram, ele não se sentiu mais inteligente. Sua memória não melhorou, nem suas contas mentais se tornaram mais rápidas. Tenho certeza de que isso está relacionado à magia. Talvez ele não precisasse disso. Isso deixou apenas força, agilidade, constituição e sentido sobrando. Ainda assim, é difícil. Mesmo com uma escolha a menos, ele ainda não tinha certeza. A sinergia entre força e agilidade era clara, não importava o quão forte ele pudesse bater, não significava nada se ele não conseguisse acertar o alvo. Do mesmo jeito, não importa o quão preciso ele era, não significava nada sem poder por trás do ataque. Com isso em mente, força e agilidade eram um conjunto. Já que minha força está em um bom nível, eu deveria levar agilidade para um nível similar. Ao mesmo tempo, se ele escolhesse aumentar o atributo de agilidade, ele teria que colocar menos pontos na constituição. A sinergia entre agilidade e constituição era ruim. Com alta agilidade, sua capacidade de evitar o ataque do inimigo aumentaria. Por outro lado, a constituição apenas brilhava quando ele atacava o inimigo corpo a corpo.
Claro, sempre precisarei de uma quantidade mínima, apenas no caso de... Mesmo assim, aumentar a agilidade e a constituição ao mesmo tempo não parecia a melhor distribuição de seus pontos. Depois de pensar nisso por algum tempo, ele acabou chegando a uma conclusão. Primeiro, agilidade. Em segundo lugar, sentido. Em terceiro lugar, constituição. Ele já investiu um pouco em força, então vai deixar como está. Ele vai se concentrar em trazer agilidade para um nível parecido. Com foco na agilidade, ele também dará prioridade para ascenso em relação à constituição. Com a decisão tomada, Jinvoo deu 2 pontos em força. Toque. Estatísticas. Força, 50. Vitalidade, 27. Agilidade, 27. Inteligência, 27. Sentidos, 27. Pontos sobrando, 10. Ele só queria ter força 50. Todo mundo não faria o mesmo? Ele colocou os próximos 8 pontos em agilidade pelo mesmo motivo. Ele queria que o número terminasse em 5. Estatísticas. Força, 50. Vitalidade, 27. Agilidade, 35. Inteligência, 27. Sentidos, 27. Pontos sobrando, 2. Os números sempre ficam bons quando são em múltiplos de 5. 50 de força e 35 de agilidade. Os múltiplos de 5 deram uma satisfação sem sentido. E os últimos 2 pontos? Ele colocou em sentido. E com isso, a distribuição dos pontos acabou. Estatísticas. Força, 50. Vitalidade, 27. Agilidade, 35. Inteligência, 27. Sentidos, 29. Pontos sobrando, 0. O fato de ele não conseguir colocar sentido no 30 o deixou um pouco triste. Não posso fazer muita coisa sem pontos. Fora isso, tudo parecia bom para ele. Constituição e inteligência teriam que aumentar o pando. Isso é bom o suficiente? Claro, ele não poderia estar 100% satisfeito com tudo. Ainda assim, tendo tomado a decisão depois de pensar muito, ele sentiu que era boa. Toque, toque. Ele ouviu o telefone tocar na sala de estar. É uma chamada da associação. Antes, ele aguentava esperar o máximo que podia, com medo de ser chamado para os ataques. Contudo, o seu corpo se encontrava ansioso para enfrentar as feras mágicas, depois de elevar os seus atributos. Ele rapidamente foi e pegou o telefone. É o caçador Sung Jinvoo. Ah, aí está você. Não era a associação. Jinvoo ficou um pouco desapontado. Estudante Jinvoo, por que você não atende o telefone há algum tempo? Era uma voz familiar. Fazia 4 anos desde que Jinvoo se formou no ensino médio e deixou para trás o título de estudante, mas o senhor, que cuidava de Jinvoo desde criança, ainda o chamava assim. Desculpe, Sr. Arjusi. Fui hospitalizado por um tempo depois de um acidente. Ah, não. É mesmo? Isso explica tudo. Então estudante Jinvoo, ainda não recebeu o aluguel deste mês. Como fica? Você quer empurrá-lo para o próximo mês? Ah, não, tudo bem. Vou enviar agora. Ah, tudo bem. Não se esforce muito. Eu sei que você está trabalhando duro para cuidar de sua mãe e da sua irmãzinha. Dinheiro é dinheiro, mas não negligencie seu corpo. Eu entendo. Muito obrigado. Ele terminou a conversa e tirou sua caderneta bancária de uma gaveta. Sua conta tinha 800.000 won. Suspira. Ele não pôde deixar de soltar um longo suspiro. Depois de 500.000 won para o aluguel,
O valor que sobra para as despesas diárias deste mês seria de apenas 300.000 won. Até mesmo os 500.000 do aluguel se devia ao fato de ele morar em um apartamento desgastado nos limites da cidade. Além disso, o senhor, que tinha um coração delicado pela situação de Jin-woo, não havia aumentado o aluguel nos últimos anos. Seria difícil encontrar um lugar para 500.000 nos dias de hoje. Seria ainda mais difícil viver em 300.000 por mês. Primeiro, vamos ganhar algum dinheiro. Ele escolheu a prioridade do momento. Ele não era o mesmo homem que lutou para derrubar uma única besta mágica de rank. Como um caçador ganha dinheiro? A melhor maneira era derrotar bestas mágicas. Os caçadores de rank A e rank S têm o luxo de ser patrocinados, filmar comerciais e fazer aparições na TV, mas eles eram minoria. Para o resto, os caçadores ganharam seu sustento em dungeons. Sua renda depende da qualidade e quantidade de dungeons. E a dungeon que você entra depende de suas capacidades. Quanto mais alto o rank, mais opções de dungeons. Quanto mais experiente você tem, mais dungeons você poderia entrar. Sendo um caçador de rank e trabalhando para a associação, Jin-woo nunca havia entrado em nada acima de rank D. Então, ele não tinha nem rank, nem experiência para provar seu valor. Jin-woo franziu as sobrancelhas. Esqueça as condições, se eu pudesse entrar em um grupo de raid. Ele navegou por páginas de trabalho nos sites de caçadores e até fez alguns telefonemas, mas não teve nenhum progresso. Ninguém queria um caçador de rank. Os caçadores que colocaram anúncios nas páginas de empregos estavam lá para raids pessoais. Então, eles estão procurando pessoas confiáveis e eram rigorosos em seus critérios de seleção. Essas pessoas eram aquelas que caíram em um lugar estranho no mundo dos caçadores. Muito fracos para as guildas, porém, são muito fortes para trabalharem para a associação. Mesmo esses caçadores fazem várias dezenas de milhões por mês. Alto risco, alto retorno. Colocando suas vidas em risco, a recompensa era tão grande quanto. Havia uma razão para os caçadores serem alvo de inveja. Para Jin-woo, era bastante frustrante. Devo começar a reatestar e aumentar meu rank? Jin-woo sacudiu a cabeça. Não importa quanto tempo ele pensasse sobre isso, era uma ideia estúpida. Não importava se sua nova classificação fosse rank A, rank B ou mesmo rank C. O despertar duplo de um caçador seria uma grande notícia. As pessoas adoravam fofocas, e os caçadores eram o maior motivo delas. Se ele fosse testado novamente e entrasse na visão do público, seria apenas uma questão de tempo até que suas circunstâncias especiais fossem descobertas. Afinal, ele não tinha planos de parar seu crescimento. Um caçador que pode aumentar suas habilidades? Ele fica mais forte com o tempo. Quem é esse caçador? Como ele fez uma coisa dessas? Como eu posso fazer algo assim? Certamente, muitas pessoas se interessariam. Nunca houve um caçador como ele na história. Em meio ao interesse deles, definitivamente haveria aqueles que tentariam usá-lo ou colocá-lo como vilão. E se algum deles for mais forte que eu? O pensamento assustou Jin-woo. Ele ainda não tinha poder suficiente. Até que ele estivesse confiante em sua capacidade de se proteger, ele não queria se revelar para o mundo. Então, um novo teste de rank estava fora de questão. Ainda assim, preciso de uma maneira de ganhar dinheiro de alguma forma. Ele não podia conseguir um emprego comum. Ele não sabia quando a associação viria chamando. Se ele fosse chamado para uma raid, ele seria capaz de ganhar pontos de experiência e dinheiro. Ele não queria jogar essa chance fora por algum dinheiro de bolso. Como Jin-woo ponderou sobre o que ele poderia fazer, ele notou uma nova lista na página de empregos. Vamos levar qualquer um, independentemente do rank, o primeiro a chegar é o primeiro a se servir. Seus olhos se abriram.
Foi um post recém-criado. Rapidamente verificando os detalhes, ele percebeu que o local não estava longe de sua casa. Jin-Woo pegou rapidamente o telefone. Como se esperasse, o outro lado também pegou rapidamente. Olá! Jin-Woo fez uma breve introdução e perguntou sobre o anúncio de emprego. Ah, você é um Hank? A resposta foi melhor do que ele esperava. Tudo bem. Você apenas tem que vir e nos ajudar a ter o número de pessoas. Mas como é um portal de Rank C, provavelmente você não vai ajudar muito nos combates. Então, vamos ter que te deixar fora da distribuição do drop. Em vez disso, nós lhe daremos uma quantia fixa de 2 milhões. Soa boa? Você poderia fazer isso? Quantidade fixa de 2 milhões. Era uma compensação incrível por apenas preencher o número de pessoas. As condições não eram tão ruins assim. Embora fosse lamentável que ele seria excluído do drop, ele não podia deixar 2 milhões escaparem das suas mãos. Por enquanto, vamos começar com isso. Uma oportunidade como esta não vem todos os dias. 2 milhões seriam mais do que suficientes para o mês. Jin-Woo aceitou a proposta. Eu estarei lá em 15 minutos.